A história é: Jair Bolsonaro deu entrevista ao Jornal Nacional. Ele se saiu bem? Ou será que ele foi trucidado, como sugeriu um colega meu? Quem venceu essa disputa? E o mais importante, por que uma simples entrevista com um candidato que por acaso é presidente haveria de ser uma disputa, uma guerra? E o tempo começa a ser contado a partir de agora. O meu problema com essas entrevistas, todas elas adequadinhas às regras eleitorais, começa já pelo cronômetro. Eu sei que parece um detalhe, né, completamente à toa, parece até implicância minha. Mas o tempo contado é o símbolo da nossa imaturidade democrática. Se tivéssemos mesmo interesse em ouvir o que os candidatos têm a dizer, se os jornalistas, nós jornalistas, estivéssemos mesmo a serviço da informação, esse cronômetro aí seria absolutamente dispensável. Mas o cronômetro, no cantinho da tela, é só um detalhe. Começou assim a entrevista. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Eu fico me perguntando se eu teria assistido a essa entrevista com outros olhos, se eu fosse um espectador leigo, se eu não fosse um jornalista, se eu não soubesse que as palavras e até o tom de voz, assim, condescendente, foram escolhidos com cuidado. A resposta do Bolsonaro foi essa. Eu quero é transparência nas eleições. E aí ele se alonga, o que é normal numa entrevista. Se o Bolsonaro fosse curto e grosso, hoje estaríamos aqui falando sobre o quê? Sobre a grosseria dele, o que é um sinal dos tempos, claro. Eu vou insistir nesse ponto. Ninguém ali estava interessado em ouvir o que o candidato tinha a dizer. A intenção era derrotar. Bom, essa conversa é longa, mas eu não posso deixar de registrar essa fala do entrevistador. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. E eu vou além. É neste momento em que as pessoas de casa, os Homer Simpsons da vida, percebem que a gente vive num mundo que se preocupa muito mais com a imagem do que com a realidade. Esse, aliás, é o pano de fundo para todos os 40 minutos da entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, que eu não vou comentar aqui em detalhes porque seria muito cansativo. De um lado, a imagem, a preocupação com a imagem, a repulsa pela imagem de Bolsonaro. De outro, uma realidade palpável, imperfeita, falha, que erra, que hesita, que em alguns momentos acerta. Mas agora vamos ao momento, para mim, mais dramático dessa entrevista já histórica. São apenas 2 segundinhos. Nesses 2 segundos cabe tanta coisa. Pessoalmente, cabe a desilusão de uma vida inteira. Eu me lembro muito bem do meu finado amigo Geneton Moraes Neto, dizendo que era impensável ver William Bonner dando opinião ou sorrindo sarcasticamente no Jornal Nacional. Pois aí tá, meu amigo. E com esse sorrisinho, lá se vai a credibilidade de décadas. Maria, eu vou pedir para você repetir o sorrisinho do Bonner. Bom, 10 minutos se passaram até que o cavalheiro William Bonner cedesse a palavra à sua colega de bancada, Renata Vasconcelos, que se saiu com essa. Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí, eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história?
Antes de qualquer coisa, você tem aí na tela a matéria recente do meu colega Eli Vieira, aqui na Gazeta do Povo, mostrando que essa história de remédio comprovadamente ineficaz não é verdadeira. Mas não vale a pena ficar aqui discutindo pormenores. Eu quero chamar a atenção dos espectadores para a visão de mundo da elite, da intelectualidade. Porque na era das ideologias, é isso que está em jogo. Visão de mundo. A imposição de uma ou várias ideias. Nesse caso, a ideia de fundo é a de que não se espera de um líder que ele haja de acordo com seus princípios morais, com o seu conhecimento, com a sua fé ou até a sua intuição, por que não? A ideia de fundo é a de que o homem, seja ele um presidente ou você aí, que está me assistindo agora, tem de se submeter à vontade da maioria, por mais equivocada que essa vontade seja, a fim de não ser subjugado por quem? Pela história. Agora, vamos a mais um trechinho. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Como assim, Renata? Como assim não tem nada a ver com liberdade? Como assim? Renata Vasconcelos insistiu ainda na história do jacaré. Ela achou um absurdo que fosse usada essa imagem, essa figura de linguagem abjeta. E a entrevista continuou. Eu poderia ficar aqui destrinchando todos os detalhes, as palavras, os números escolhidos pelos entrevistadores, as caras, as bocas, os olhinhos revirados, o tom de voz. Mas eu vou encerrar este vídeo evocando uma entrevista antiga do editor-chefe do Jornal Nacional, por coincidência, o mesmo William Bonner. Há mais de uma década, se eu me lembro bem, Bonner causou polêmica ao dizer que o Jornal Nacional falava para o Homer Simpson brasileiro. O homem comum, o trabalhador, pouco ou nada culto, aquele que vai à igreja, frequenta o bar com os amigos, que gosta mais de comer e dormir do que de trabalhar, e por aí vai. Hoje, eu fiquei me perguntando ontem, no caso, para quem o Jornal Nacional fala quando escolhe? Numa entrevista de meros 40 minutos com o atual presidente do Brasil, falar sobre coisas etéreas, como aliança com o Centrão, ou então sobre desmatamento na Amazônia que, oh meu Deus, está prejudicando a imagem. Novamente ela, a imagem do Brasil no exterior. Essa cisão entre os intelectuais, e aqui vale um parênteses, no Brasil, acredite se quiser, jornalista é considerado intelectual, assim como funkeiro e até aí influencer que pinta os cabelos. No Brasil atual, essa é a marca do nosso tempo e a explicação para a violência real e simbólica que vemos cotidianamente nas redes sociais. Até amanhã!